Olha, essa pauta é muito importante porque fala sobre como a gente enxerga esse ser homem ao longo das diversas gerações. Nossos avós, nossos pais, a nossa própria criação. Então a gente tem diversas experiências aqui, tem uma mesa que traz mais riqueza ainda. E aí a primeira pergunta, né, que vai nos guiar nessa troca é: quais foram os modelos de masculinidade que vocês receberam nas famílias de vocês, né? Oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Rafael Santos, sou pesquisador do desenvolvimento da psicologia da criança preta. Sou pai de 3 meninas de laço consanguíneo e eu costumo falar que eu sou pai de toda e qualquer criança preta que eu tiver contato. E é assim que eu inicio minha fala, falando que as referências de paternidade que eu tive, as referências paternas que eu tive e tenho hoje, estão muito relacionadas também a quem você é, Humberto. Então é muito importante eu trazer aqui para vocês, para o início da minha fala. Eu sou um homem preto, africano, afrodiaspórico, e durante muito tempo da minha vida eu fui atravessado por tudo que essa sociedade na qual eu fui inserido, contra a minha vontade, pôde me atravessar. Eu sou um homem alcoólatra, eu já tive depressão, e as minhas paternidades foram o que foram me tirando desse lugar e que foram me atentando às referências paternas que eu tive durante a caminhada. E uma das coisas que as minhas paternidades fizeram, e essas referências fizeram, é me conectar com a minha cultura, com a cultura do meu povo, que não me permite passar por esse momento sem reconhecer que você é um ancestral. Que a primeira pessoa que deu visibilidade ao exercício da minha paternidade foi o Humberto, durante a pandemia, quando a minha filha mais nova tinha acabado de nascer e eu estava me reconectando com uma paternidade, com uma parentalidade preta. E o Humberto abriu espaço para ouvir a minha história, para falar da minha caminhada. E hoje eu entendo você como um ancestral na minha vida, mano. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho esse espaço para falar nas redes, é porque você deu um pontapé inicial e eu preciso falar para vocês que você é uma das minhas referências de parentalidade, uma das minhas referências paternas e uma das minhas referências de homem. Então, eu sou grato à sua vida, eu honro a sua vida, e eu tenho certeza que os nossos ancestrais sentem muito orgulho de você, irmão. Tá bom? Deixa eu te dar um abraço. E falando sobre referências, continuando sobre referências paternas, essa reconexão, esse movimento de reconexão me fez entender que eu tive acesso a muitas referências paternas diversas, de contextos diversos. E a minha maior referência paterna é o meu tio, que é o homem que assumiu paternidade, meu tio materno, que assumiu paternidade sobre mim, e é o cara que me ensinou que eu poderia sentir, antes de eu entender que eu poderia sentir qualquer coisa. É o homem que eu via chorar, é o homem que falava te amo, é o homem que abraçava, é o homem que fazia carinho e trocava afeto comigo durante o meu desenvolvimento. E pela forma com que a sociedade olhava e tratava esse homem negro, esse homem preto, eu me afastei do exercício paterno que ele investiu em mim, porque eu entendia isso como uma fraqueza, porque eu vi esse homem perder. Eu vi esse homem, porque ele é um homem preto sensível, perder a sua esposa. Eu vi esse homem ser tratado indignamente no seu trabalho. Eu vi esse homem ser tratado indignamente pela sociedade. E eu nunca vi a sociedade reconhecer a grandeza desse cara. E hoje eu estou aqui, e as minhas paternidades, que nenhuma é igual a outra, eu tenho 3 filhas consanguíneas. Hoje eu estou aqui
entendendo o que esse cara significou para o meu desenvolvimento enquanto homem, eu me reconectei com o exercício da paternidade dele. Então, eu costumo dizer que quando a gente se reconecta, homens pretos, que são as pessoas para quem eu falo, quando a gente se reconecta com a nossa cultura, a gente entende a importância dos mais velhos, a gente entende a importância de honrar os mais velhos e a gente entende o que eles são, permanecendo vivos numa sociedade onde tantos violenta, assim como violenta homens como eu. Então, é muito importante trazer essa perspectiva aqui para esse lugar, porque essa é a bolha, tá ligado? E eu preciso trazer informações reais a respeito de como essa mesma bolha que está discutindo presença paterna trata paternidades como a minha, trata homens como eu. É muito legal a gente falar de paternidade, é muito legal a gente falar de presença paterna e parentalidade hoje, em 2024. A presença paterna é algo que as culturas do meu povo discutem desde antes da maneira com que a sociedade ocidental discute o tempo, desde antes de Cristo. As primeiras civilizações, elas sempre se responsabilizaram por todas as crianças da comunidade, porque as nossas culturas são criançocêntricas. E sermos praticantes da criançocentricidade é a gente assumir a responsabilidade sobre a maneira com que a sociedade funciona. Como o Ocidente não assume essa responsabilidade, é muito importante que vocês saibam que a chave para vocês discutirem presença paterna, para vocês discutirem a licença paternidade, ela já existe, não é nova. Essa discussão não é nova. A nossa sociedade mostrou, as nossas sociedades, as primeiras civilizações mostraram na prática que isso é possível. Mostraram na prática o exercício e a importância da presença paterna na vida das crianças, criando crianças para serem referências para as crianças que vêm depois delas. Então, quando a gente cria e quando a gente discute paternidade, referências paternas, masculinidades, responsabilizando e conscientizando que essas pessoas que estão discutindo isso têm que ser referência para quem vem depois, que essas pessoas vão ser referências para quem vem depois delas, a gente tem a chave para sair desse lugar, dessa discussão individualista e trazer essa pauta para um lugar de equilíbrio, equilibrando a sociedade e conversando com todos os membros que a compõem. Uma sociedade que não coloca a criança no centro é uma sociedade adoecida. E não adianta a gente vir aqui trocar ideia, falar sobre licença paternidade, presença paterna, numa perspectiva de uma sociedade que não se responsabiliza pelas crianças. Essa é a sociedade que está criando leis, essa é a sociedade que está pensando a existência dessas crianças, essa é a sociedade que está fundamentando e cobrando de forma criminal a ausência paterna. Mas como que a gente observa ou criminaliza a ausência paterna se a gente... Todo crime, existem culturas, o povo Bakongo, ele avalia o crime, a ação criminal, como uma falha da comunidade. Então, quando um membro da comunidade comete um crime, a comunidade geral é questionada pelas outras comunidades. Como que a gente está discutindo a ausência paterna se a gente não está discutindo a nossa posição enquanto sociedade para fomentar, para viabilizar essa presença paterna, sabe? Então, acho que existe essa desconexão, e falar de referências paternas, referenciar, é falar de que é necessário que a gente faça um resgate e a gente olhe para modelos que deram certo. Não modelos que falam a partir de uma perspectiva eurocêntrica que conheceram, acessaram o desequilíbrio daquilo que se pratica e estão tomando medidas paliativas. Eu estou falando sobre olhar para o que realmente deu certo e trazer para a realidade da aplicação no nosso dia a dia e que a gente possa ter uma percepção crítica de que a sociedade como ela é hoje, ela falhou, a gente está lidando com os resultados disso e que a única forma de reequilibrar
essa balança é olhar para o passado, sabe? Então, o que deu certo não pode mais ser invisibilizado, e eu estou aqui para trazer à tona essa notícia para vocês. Perfeito. Maravilha, Léo. E você, o que você pode trazer sobre modelos de masculinidade que você recebeu? Meu nome é Léo, sou pai da Sofia e da Maria Clara, e eu queria, antes de começar a falar sobre os modelos também, eu queria agradecer o convite por estar aqui e dizer que um dos grandes gatilhos, ou como começou a ideia de falar sobre paternidade, surgiu assistindo a um evento pai. Lá em 2022, quando eu estava assistindo o evento, era uma versão online, o Thiago estava mediando a roda, a gente tinha a Vilarinho, a China Boa, a Helena Barruli, e estava uma roda falando sobre o peso e a dificuldade que ainda existe para as mulheres em casa e para cuidar dos filhos, e a falta de responsabilização dos homens nesse momento. E durante a conversa ela fez uma brincadeirinha falando sobre a dificuldade de planejar, né? Uma coisa é você chegar, entregar a mochilinha do filho pronta para o pai que veio buscar quando é guarda compartilhada, e outra coisa é você pensar no que tem naquela mochila, como é que você tem que planejar o dia a dia e fazer todo o planejamento, quem é o pediatra, quem é o professor, se acontecer alguma coisa, né, como é que você vai resolver. E ela falou, aí é que são elas, planejar. E nesse momento eu falei, justamente, eu acho que está mais do que na hora. Muita gente já fala isso, o Thiago, que é um grande amigo meu, já aborda muito isso, tem muita gente falando sobre isso aqui, mas eu pensei, aí é que são eles. Eu acho que a gente precisa assumir essa responsabilidade e passar a olhar para a paternidade de uma maneira muito mais ativa e pensando no planejamento. Não dá mais para ser só um executor de ações e de tarefas. Então, muito obrigado, Ti, muito obrigado a todo mundo do evento que me convidou. É muito importante para mim estar aqui, é muito importante estar do lado do Rafa. Eu convidei o Rafa para uma série de lives e ele foi um dos convidados, e foi uma conversa muito interessante. E sobre modelos e referências paternas, o meu pai é um homem negro que teve 3 filhos na década de 80. E o meu pai, quando ele teve o primeiro filho, ele já estava naquela transição profissional onde ele começa a ser um objeto descartado pelo mercado profissional. Não só pela idade, principalmente pela cor e principalmente por passar a ser um peso, né? Um homem que começa a ter um filho também passa a ser um homem que não desempenha mais o mesmo papel. E eu faço esse corte aqui. E agora, como pai da Sofia e da Maria Clara, começo a perceber a necessidade de eu resgatar essa referência do meu pai como homem, como pai, entender os diversos porquês dele como pai, e, me entendendo como pai, passo a buscar mais informações, a estudar e a querer me reconectar com a minha família, com o meu pai, com meus ancestrais, e falar sobre a paternidade desse ponto de vista. Então, o meu pai foi um pai, digamos, padrão, trabalhava em multinacional, e aí perdeu o emprego, não demonstra emoções na frente dos filhos, é um pai que tinha um tratamento diferente com as irmãs. Eu sou o filho do meio, eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, e era claramente 2 meninas e um menino. Então, eu fui o cara que perguntou para o meu pai o que era fumar, e o meu pai trouxe um cigarro para dentro de casa, me trancou num quarto e falou, agora você vai descobrir como é que é, a gente vai fumar. E aí minha irmã bateu na porta e falou, eu quero entrar. Falou, você não. E aí ela foi aprender na rua. Ela foi descobrir por conta. Então, sempre foi um cara que fez essa distinção bem clara do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Mas nunca deixou de demonstrar o amor. Meu pai nunca falou, meu pai já falou, eu te amo. Inclusive, no começo dessa série de lives que eu estava fazendo, ele assistiu uma, e eu passei no quarto, ele estava em casa. Um dia eu passei no quarto, ele olhou para mim assim e falou assim, você estava querendo que eu dissesse que eu te amo? Aí eu parei e falei assim, não, eu não quero nada. Se você se sentir à vontade, né, você diga. Aí ele não falou. Terminou a conversa assim, ele não falou. No dia seguinte, quando ele estava indo embora de casa, ele passou do meu lado e falou assim, Léo, eu te amo. Meio de cabeça baixa, assim, meio de lado e tal, me deu um abraço e foi embora. Então, essas são as minhas referências, e eu tenho buscado novas referências com esse movimento que eu tenho feito de conversar com outros pais de perfis diversos,
para conseguir dizer para as minhas filhas e mostrar para as minhas filhas o homem que eu sou e os homens que eu espero, se for o caso, que elas encontrem nas vidas delas, né? Enfim, então é mais ou menos isso. Nossa, que partilha incrível. É interessante te ouvir fechando com as filhas, né? Porque foi justamente observando o meu filho, né, que eu me descobri autista e aí passei a ressignificar também a paternidade que eu recebi, porque o meu pai tinha essa dificuldade dessa coisa do afeto, de falar de sentimentos, porém, hoje eu entendo que muito disso era por conta do espectro do autismo. E aí eu consegui rever, né? Voltei no tempo através do meu filho e reinterpretar esse modelo de paternidade, né? E agora eu faço terapia cognitivo-comportamental, tenho uma série de pessoas que me ajudam a desenvolver esse repertório emocional para oferecer uma paternidade diferente para o meu filho e quebrar esse ciclo daquele homem que não expressa a sua afetividade. Então é muito bacana ouvir como que isso vai, né? Vem da geração anterior, impacta a geração nova e volta para a gente, esse movimento constante, né? Mas e você, Felipe, como é que chegou para você esse modelo de paternidade, de masculinidade? O que você recebeu de repertório da tua família e como que isso tem impacto sobre a sua vida? Bom, boa tarde a todos novamente. Deixa eu só pedir uma licença aqui para a organização, que eu trabalho com diversidade, então fica como um costume. Eu sou um homem negro, sou um homem negro de pele retinta, uso um cabelo afro, estou usando um óculos de armação grossa, tenho um pequeno cavanhaque, né, não é lá grande coisa, mas tenho um cavanhaque e estou trajando uma camisa xadrez azul com preto. Tá? Então, feita a minha audiodescrição, agora responder. Modelo de paternidade, para mim, eu tive vários. Né? Eu acho que o principal está ali, vocês podem até, se ele se permitir, pai, dá uma levantada aí, por favor. Principal, né? Eu falo de diversidade, né? Eu trabalho com diversidade e, às vezes, quando a gente fala de privilégio, as pessoas ficam um pouco receosas. Falam, não, mas eu não sou privilegiado. E privilégio não é algo negativo, é algo positivo. Então, eu tenho o privilégio de estar sendo convidado numa roda para falar sobre avós, trazer o avô dos meus filhos aqui. Então, acho que o mínimo que eu podia fazer é enaltecer não só ele, mas a minha mãe também. Mãe, levanta aí também, por favor. Né? A roda é para falar sobre avós. Então, se eu estiver mentindo, o feedback vai ser imediato. Mas o primeiro padrão foi o meu pai. É importante contextualizar um pouquinho, porque hoje a gente fala sobre paternidade ativa, paternidade presente, paternidade positiva, enfim. Mas isso é um assunto muito contemporâneo. Né? E eu fui criança há 35 anos atrás. Eu tenho 38, tá? Mas 35 é só para arredondar. E há 35 anos atrás, ou há 38 anos atrás, era muito raro você ver um pai em reunião escolar. Né? E eu estudei a vida inteira em colégio particular, classe média alta, 1.500 alunos, 3 alunos negros. Eu, Fernando e Gustavo, que são meus irmãos. Então, a figura do meu pai chegando numa reunião escolar chamava muita atenção. Um homem negro vindo numa reunião escolar, conversando com as professoras, era algo totalmente fora do padrão ali da época. Né? E isso me moldou muito, porque não só ele se tornou referência de pai para nós dentro de casa, para os amigos da gente também. O pai do Felipe está chegando aí, hein? Então, ó, calma que o pai do Felipe está descendo a rampa. Mas não foi o único. Né? Teve meu avô, o pai da minha mãe, meu avô paterno, meu avô Newton, que me deu foi o primeiro exemplo de home office que eu vi na vida. Meu avô era protético e ele trabalhava de casa, então ele trabalhava cuidando dos netos, literalmente. Meus avós cuidavam de 6 netos no dia a dia. E ele parava o trabalho dele para levar os netos no colégio, para levar no basquete, para levar na natação, para levar no médico, alguma coisa. Então, foi a primeira pessoa, o primeiro modelo que eu vi no dia a dia. Na época, eu não tinha essa análise. Né? A linha do tempo é que nos mostra. Mas hoje, vendo o esforço que eu faço em casa, minha primeira base foi meu avô que fazia isso, mesclava trabalho e criação dos filhos. Mas é importante falar que o meu modelo de paternidade, mais 2 só, tá? Não vou tomar todo o tempo aqui. Outro muito presente foram as minhas tias, são mulheres, fui criado no meio de 6 mulheres, 6, né, mãe? 6 mulheres.
e ver como as mulheres se posicionavam na sociedade, no mercado de trabalho, me moldou a ser um homem melhor também. Então, o meu molde de paternidade ou de masculinidade foi muito moldado pela experiência que eu vivi com as minhas tias em diferentes idades, em diferentes contextos sociais, cada uma delas, em diferentes modelos de relacionamento. Eu tenho tia LGBT, boa parte das minhas tias são divorciadas, então eu vi também a maneira como elas cuidaram dos filhos nesses processos de divórcio, e isso vai moldando, porque você vai tendo, inclusive, experiências negativas e você fala, não é isso que eu quero para os meus filhos. E um ponto que eu falo muito, que eu acho que é muito importante... Opa, vou segurar com essa mão, então. É um ponto que... Não, está funcionando, está rodando. Eu tive modelos na mídia também. Eu tive modelos na mídia. Não nacionais, infelizmente. Meu modelo era o tio Phil, do Um Maluco no Pedaço. Meu modelo era o Michael Caio, do Eu, Patroa e as Crianças. A gente pode achar que é brincadeira, mas eles moldam a criançada de hoje em dia. Os nossos filhos estão consumindo algum tipo de conteúdo. Esse conteúdo pode fazer bem, como pode não fazer. E me fez muito bem ver esses modelos. O Seu Madruga, para quem curte Chaves aqui, o Seu Madruga, tido como o mais vagabundo da vila, ele era um pai presente para a Chiquinha, para o Chaves também. Ele era a figura masculina do Chaves. Então, esses modelos, ao longo do tempo, foram moldando, criando aquela massa, né? Vai moldando a argila. E eu procuro colocar tudo isso em prática hoje. Então, eu trouxe o depoimento do meu filho, que é autista, né? Então, ele tem uma carga emocional, uma carga física diferenciada, mas eu também sou pai da Helena, que é uma menina que vai se transformar numa mulher e que entende as coisas e que vivencia as coisas de uma maneira diferente, porque ter um irmão especial cobra dela uma série de coisas que muitas vezes a gente tem que ter o controle de, peraí, ela é só uma criança, por mais que ela seja a irmã mais velha, ela é só uma criança. Então, esses modelos colocados num grande liquidificador estão moldando ainda em tempo presente, né? Porque meus filhos só têm 9 anos, então talvez quando a minha filha tiver com 15 anos, eu vou ter que buscar outras referências, e quando ela tiver com seus 25 anos, eu vou ter que buscar outra referência de paternidade, porque a paternidade não acaba só na primeira infância. Né? A paternidade você vai paternar a vida inteira. Então, foram as minhas principais... Hoje, quando eu paro para pensar por que eu quis ser pai, eu penso nessas 4 fontes aí que eu citei para vocês. Nossa, maravilhoso. Sensacional. Bom, a nossa primeira pergunta, né, ela voltou para as gerações anteriores, o que a gente recebeu de repertório. E a segunda pergunta, antes de passar para ouvir os presentes, eu acho muito importante também lembrar aquela frase, né, que o futuro é ancestral, ou seja, cada um de nós aqui é um ancestral daqueles que estão por vir. Então a pergunta é: o que vocês querem deixar como ancestrais para as próximas gerações? Não apenas para os filhos, mas para os próximos que vêm após vocês. Qual é esse legado, né, que vocês pretendem deixar nas pessoas? Rafael? Bom, gente, falar sobre legado falar sobre as minhas filhas também, né? A maioria de vocês vai conhecer as minhas filhas antes de me conhecer, porque as meninas, a gente fundamenta a educação das meninas de uma forma africano-centrada, e hoje elas compartilham valores africanos de forma com aplicações contemporâneas, que é a forma que a gente traz para elas, nas redes sociais também. Então, vira e mexe, vocês vão ver as minhas meninas falando sobre comunidade, sobre axé, que é força. Vocês vão ver minhas meninas falando sobre Sankofa, falando sobre Ubuntu, que são valores que nós, enquanto sociedade, a gente precisa pensar de uma forma mais aplicada à nossa realidade. E a gente traz isso na educação delas para sustentar, né, na verdade, para criar essa subjetividade dessas crianças africanas que é totalmente ligada ao fenótipo delas. E a gente fala que o nosso legado na nossa casa, né, a gente, que sou eu e minha esposa, né, nós somos um lar matriarcal. E, falar sobre legado, eu preciso falar sobre a matriarca da nossa família, né? E o nosso legado, ele começa a partir
do momento que a nossa matriarca me humaniza e me olha enquanto ser humano, a partir do momento que eu chego atravessado por tudo que a sociedade causou sobre mim e etc. Esse olhar humano da minha esposa para mim, no começo do nosso relacionamento, me fez reivindicar a minha humanidade, em detrimento da forma com que a sociedade me tratava. E isso fez com que eu, a partir daquele momento, passasse a ser uma pessoa diferente, um homem diferente. E é aí que inicia-se o nosso legado, né? Quando a gente fala de legado, a gente fala sobre o que a gente vai deixar quando a gente partir, sabe? E para essa sociedade, eu estou deixando, a gente constrói o legado de crianças que estão crescendo, sabendo quem são, do povo ao qual elas pertencem, do poder de serem quem são, e que entendem que todas as ferramentas que elas precisam estão dentro delas e que a individualidade delas, potencializada por isso, vai mudar o entorno delas. E eu acho que quando a gente fala de legado, pessoas que se entendem enquanto pessoas africanas, legado à nossa cultura. E voltando ao que eu falei anteriormente, deixar um legado é fazer com que a nossa cultura permaneça viva dentro das nossas crianças. Então, o maior legado de um homem africano é a família dele. E a minha família é o meu maior legado, passar os valores culturais do nosso povo para as minhas crianças e ver elas se desenvolvendo em cima disso é o meu maior legado. E eu posso desfrutar dos resultados desse legado que nós ainda estamos construindo em vida, sabe? Então, quando a gente fala de legado, a gente fala de cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de mudança social. Então, quando a gente não deixa a nossa cultura morrer, a cultura que deu certo, a gente deixa um legado de esperança e de que é possível, sabe? Hoje a gente fala muito nas redes sociais de que é possível, e a gente fala para os nossos irmãos de que é possível, sabe? Mesmo com toda a força contrária, mesmo com toda a investida, com tudo, é possível. E nós existimos mostrando as possibilidades desse legado, as possibilidades dentro da construção desse legado, para que o nosso povo entenda que é possível para eles também. Então, o nosso maior legado, o legado que a gente deixa para a humanidade no geral, é criar crianças conectadas com uma cultura que deu certo e que, a partir delas, tudo pode mudar. Então, a gente ouve as crianças, a gente centra os nossos esforços, investe os nossos esforços sobre o desenvolvimento dessas crianças, e essas crianças são as crianças que vão educar outras crianças, e assim o legado cultural africano ele não morre. E essa é a possibilidade que a gente tem enquanto sociedade de voltar a dar certo. Acho que esse é o nosso maior legado. Perfeito. Teu legado, Léo, compartilha com a gente. A gente, o Rafa acho que também é pai de meninas, né? Exclusivamente de meninas. E eu acho que isso traz uma missão e um objetivo diferente de vida. Acho que o meu legado e a minha maior preocupação é, inicialmente, mostrar... Eu comecei a fazer isso recentemente, mas mostrar para as minhas duas filhas que o pai dela tinha um propósito, tem um propósito. Eu acho que é muito importante que elas saibam disso. E o meu propósito é que as minhas duas filhas, e que isso se estenda para as outras filhas, possam crescer sendo quem elas quiserem ser, da maneira que elas quiserem ser. E para isso eu vou ter que reivindicar a cultura, para isso eu vou ter que reivindicar que os pais de outros meninos e que os outros homens passem a assumir a sua função na sociedade, a cumprir com o seu papel, e que deixem as meninas serem quem elas têm que ser. Então, acho que o meu principal legado é
que as minhas filhas sejam livres e que isso seja estendido para toda a comunidade, não para as minhas filhas. Quem cria um filho tem que criar todos os filhos da comunidade. Para criar um filho não é necessário uma família, mas sim toda a comunidade. E para isso a gente precisa deixar que elas vivam, que elas sejam quem elas querem ser. Acho que esse é o meu principal objetivo, meu principal legado. Maravilhoso, obrigado. Ó, já fica aqui o convite para você que está acompanhando a gente refletir sobre qual legado você quer deixar para as próximas gerações e para a sociedade em geral. Essa é a missão mais nobre da nossa vida. E você, meu irmão, teu legado, Felipe? Humberto, desculpa, deixa eu só fazer uma observação, desculpa interromper. Eu queria ter falado e não falei antes. Também era para o meu pai estar aqui. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui. Meu pai, com 82 anos, e ele tem Parkinson, está um pouquinho difícil mais para ele permanecer tanto tempo no mesmo espaço. E eu queria deixar registrado, né, para que ele possa ver isso depois, que eu queria muito que ele pudesse estar aqui, que eu tenho certeza que ele ia poder compartilhar e contribuir muito, muito, muito com tudo que está sendo discutido aqui. E sim, pai, eu amo você muito, viu? Bom, a minha resposta começa com uma citação de uma filosofia muito contemporânea. Quem é pai de primeira infância provavelmente conhece essa filosofia chamada Contando Histórias do Passado, Nossa Herança se Mantém. Alguém sabe de onde vocês escutaram isso? Vou dar uma dica, é um filme da Disney. Moana diz isso. Moana diz isso. Exato, Tadeu. Exato. Falha minha. Mas é uma filosofia contemporânea, eu brinco, porque eu consumo muito conteúdo infantil com os meus filhos e até eu mesmo, sozinho, consumo. Enfim, eu gosto. Mas a cultura negra, né, puxando o gancho do nosso querido Rafael, ela é muito oral. Ela é uma cultura muito oralizada. E eu gosto muito, eu fui criado muito nisso, de contação de histórias. Não talvez contação de histórias tão ancestrais de como eram os nossos povos no continente africano, mas da nossa história aqui, momento presente, coisa de uma geração atrás. Né? Há um mês atrás teve o show, a comemoração de 50 anos do baile da Chic Show. Eu não fui, mas eu queria ir porque meu pai contava das festas que ele ia na Chic Show. Então, eu tenho uma pseudo-saudades. Foi bom? Valeu a pena? Ainda bem que vocês curtiram por mim. Então, eu sinto falta de algo que eu nunca vivi. Eu nunca vivenciei aquilo. Mas meu pai contava de quando vinha o James Brown, quando via o Earth, Wind and Fire, não sei o quê. E olha que engraçado. A minha filha nasceu, o Michael Jackson já tinha morrido fazia 6 anos, quando ela nasceu. E ela adora o Michael Jackson. E ela gosta de Michael Jackson porque eu gosto de Michael Jackson. Mas eu gosto de Michael Jackson porque ele gostava de Michael Jackson. O Michael Jackson é contemporâneo dele, não meu, e muito menos da minha filha. Pode parecer pouco, mas isso, legado, significa continuidade. E aí, obviamente, quando eu falo de cultura negra, novamente, eu estou criando uma menina que vai se tornar uma mulher, que tem que ter orgulho do seu cabelo, dos seus traços, da sua cor de pele, das suas formas físicas. E ela não pode escutar isso só dentro de casa. Eu não posso ser o único exemplo, o único incentivador dela. Eu preciso que toda a comunidade acredite que tudo aquilo que eu falo para ela é verdade. E aí, obviamente, que o meu legado é promover para a sociedade, mostrar para a sociedade que nós somos belos e importantes nas nossas diferenças. Alguém falou aqui, me perdoe, eu não vou lembrar que foi a pessoa, que as diferenças não nos tornam antagonistas. Né? As diferenças não nos antagonizam. Então, eu acredito... A Vivi, né? Então, foi talvez o meu grande legado, e talvez por isso que eu estou aqui, por isso que eu aceito os convites de participar de eventos como esse, é de deixar esse recado para que as pessoas possam se respeitar nas suas diversidades, nas suas múltiplas diversidades. Que o que nos une é justamente a diferença. Né? Então, é esse legado dos meus filhos caminharem livremente, dos meus filhos terem a liberdade de serem quem eles são, mas sem esquecer de onde eles vieram. Então, eu entro no carro, eu coloco o Jorge Ben para essas crianças.
Coloca o Jorge Ben. Então, pode parecer, novamente, pode parecer pouco, mas é um resgate da história deles, porque eles vão chegar numa festa em família, eles vão ver toda aquela... tem um termo que a palavra cantada usa. Ai, peraí. Vó, terna, idade. A gente fala muito de maternidade, paternidade, e o Palavra Cantada usa o termo vó, terna, idade. Então eles vão ver toda aquela galera na vó, ternidade dançando Jorge Ben, Carlos Lafé, enfim, Paulo Diniz, enfim, toda essa galera, mas eles vão gostar, porque eles vão ver que é um momento histórico nosso. É aquilo que nos une, é o que une minha filha de 9 anos com a minha mãe de 62. E provavelmente se une a minha mãe com 62 com um tiozinho de 85 anos. É uma continuidade. E isso não vai se perder, porque se ela consegue fortalecer a continuidade hoje, eu tenho certeza que se a minha filha quiser ser mãe, se ela desejar ser mãe, ela vai passar para a próxima geração. Se o meu filho quiser ser pai, ele vai passar isso para a próxima geração. Porque, de novo, ele vai falar assim, puta, isso me lembra meu pai. E se lembra meu pai, no caso, serei eu, automaticamente ele está lembrando dos avós. E automaticamente, se lembra os avós, mesmo que eles não tenham conhecido, está lembrando os bisavós. Então, novamente, eu me estendi aqui, mas é porque a história negra, ela, infelizmente, carece de laços com a terra-mãe. Então, eu gosto muito de ver meus amigos falando assim, eu fui buscar a minha cidadania portuguesa, porque meus avós vieram para cá e não sei o quê. Fui buscar a minha cidadania espanhola. Mas eu fui até cidade tal, que não sei o quê. Eu falo, puta, bacana, minha cidadania que eu sei é São Paulo, Jabaquara. Passou daí, eu não sei mais. Mas não quer dizer que eu não saber de onde eu vim, meus filhos não vão poder saber. Então, assim, se a minha genealogia começou agora, daqui a 120 anos, eu quero que meus filhos lembrem que a genealogia começou com ele, né? E, novamente, só concluindo aqui, tudo isso é muito oral. Então, estar presente não é criar conexão. E criar conexão é conversar, contar essas histórias, resgatar, como eu falei, resgatar passados que eu não vivi. Por isso que eu queria ir no Chic Show. Eu nunca vi o baile da Chic Show, mas eu queria estar lá, porra. Era divertido pro meu pai, por que não vai ser? Meus filhos adoram carro antigo, adoram Fusca. Quer fazer amizade com meus filhos? Apresente o Fusca para eles. Por que será, né? Por que será que eles gostam de Fusca? Mas eu sei que daqui a 60 anos, quando eles assistirem qualquer coisa que tiver um Fusca, eu falo, cara, meu pai gostava tanto de Fusca. Porque meu pai ia buscar a gente na terapia, meu pai ia levar no colégio, meu pai ia levar não sei aonde, com Fusca. Pronto, deixei meu legado para eles. Aí, novamente, eu faço isso para que eles possam transformar numa sociedade melhor. Porque não adianta só formar minha família. Puta, vou ter uma família linda, maravilhosa. O quanto eles estão impactando lá fora, né? Quer saber se você é um bom pai? Eu não me lembro quem foi, e eu prometo que agora eu encerro. Eu não me lembro onde foi que eu escutei essa frase, mas se você quer saber que se você é um bom pai, quando você se tornar avô, veja como seu filho criou os seus netos. Aí você consegue ver, porque aí você vê o reflexo das suas ações. Quando você fala, puta, meu filho é um bom pai, quer dizer que eu fui um bom pai para ele. Concluí, prometo. Concluí. Maravilhoso. Nossa, que aula que a gente recebeu aqui nessa troca, nessa mesa. Temos tempo de acolher 3 perguntas ou comentários. Opa, já tem uma mão levantada ali. Mas o microfone chega lá. Chegou. Galera, boa tarde. Sou o Cláudio. Agradeço aí as colocações, Felipe, Léo, Rafa. E Felipe, agradeço, né, por você apresentar os griots e matriarcas, seus pais. Porque é isso, eu sou o mais velho de 5 irmãos, né? E faço a pergunta para você, jogando a bola, que como nós, pais negros, né, podemos construir ambientes seguros para nossas crianças mediante o tamanho do genocídio, o tamanho da criminalidade, bullying e tantas outras atrocidades estão acontecendo, inclusive nos ambientes educacionais. Eu sou bibliotecário de uma escola particular, dos mais conhecidos em São Paulo, o Colégio Gracinha, que trabalha com diversidade e tudo mais. Trabalhei em várias bibliotecas. Sou um homem negro que, infelizmente, passou por vários preconceitos, racismo e situações constrangedoras, das quais eu tenho pessoas aqui presentes que sabem da minha história, e a última dela foi na Mário de Andrade. Então, quem viu a situação nazista
e racista foi comigo. Eu estava ali naquele momento, operando com meu celular, gravando aquele cara. Estou aqui com meu filho Bruno Malik e o Kaique Brook, né, nesse evento, e jogando a bola para vocês e compartilhando nesse momento. É isso, obrigado. Irmão, a gente sempre fala, né, e já foi dito aqui hoje, que lidar com o racismo não é um problema nosso. Mas isso não isenta a gente de viver ele na pele, né? E é muito importante que a gente fale que quando a gente está lidando com crianças, principalmente na primeiríssima infância, e a gente até fala muito disso, a gente precisa conectar essa criança com algo que realmente potencialize as fortalezas, para que quando as ações, quando os atravessamentos racistas chegarem até elas possam absorver com a consciência de que aquilo evidencia mais a fraqueza ou o preconceito daquele que está exercendo essa violência nela do que dela mesma, sabe? Quando a gente fala sobre infância e quando eu falo sobre sustentar a subjetividade das nossas crianças, criar essa subjetividade a partir da cultura africana, eu estou falando uma parada que é muito óbvia, porque eu estou falando para conectar a subjetividade daquela criança com aquilo que foi criado por pessoas iguais a ela, pensando na existência dela e potencializando as características que vêm com ela. Mano, é muito importante quando ele traz as referências, quando o Felipe traz as referências que ele trouxe, porque apresentar essas referências para essas crianças é fundamental, porém, como se apresenta essas referências para essas crianças que não sejam somente uma figura de representação, mas que carregam valores que não potencializam essas mesmas crianças. A partir do momento que eu apresento Michael Jackson para minhas filhas, eu tenho que falar sobre a cultura que recebeu o Michael Jackson e fez ele partir dessa terra do jeito que ele partiu. Eu tenho que criar uma percepção crítica nessas crianças, fundamentando elas para que elas observem a maneira com que a sociedade as trata em detrimento daquilo que as realmente fortalece. Então, quando a gente fala de uma educação africano-centrada para crianças pretas, a gente está ensinando essas crianças pretas não só a entenderem que elas são descendentes de reis e rainhas, mas para elas entenderem que o mesmo poder que fundamentou as primeiras civilizações de sucesso habita dentro delas através da ancestralidade. E é isso que faz efetivamente com que pessoas pretas, crianças pretas no ambiente educacional saibam lidar, consigam lidar com os atravessamentos que essa sociedade desequilibrada investe sobre existências como as nossas. Então, quando a gente fala de racismo, realmente racismo é um problema da sociedade ocidental que ela se desenvolve a partir do preconceito, por conta da escassez. O nosso povo não se desenvolveu a partir da escassez. O nosso povo se desenvolveu a partir da abundância. E na abundância não tem espaço para preconceito. Na abundância tem espaço para troca. O conceito de violência, que é atrelado a homens como eu, e que já foi colocado, que é atrelado a homens, não é um conceito que nasce no continente mãe. Inclusive, o processo escravocrata nasce também a partir da nossa falta de consciência da violência como ela era praticada de forma eurocêntrica. Então, assim, uma pessoa que entende que a subjetividade dela é fundamentada numa ancestralidade que baseou e propiciou a existência da humanidade, é uma subjetividade que entende o seu poder em detrimento das violências que vai experienciar nessa sociedade. Então, quando a gente fala sobre as maneiras de ensinar as nossas crianças e de reaprender a nossa existência para que a gente lide com o racismo, a gente não pode partir da perspectiva da violência.
a gente tem que partir da perspectiva do Sankofa, de olhar para trás, entender da onde a gente veio, buscar o que é bom, ressignificar o nosso presente, assim a gente consegue transformar o nosso futuro. E trazer essa ideologia, esse conceito africano para uma aplicabilidade contemporânea é o que realmente vai fazer crianças pretas, pessoas pretas, entenderem como lidar com as violências que o Ocidente incide sobre as nossas existências. Perfeito. Mais uma pergunta? Boa tarde, Emerson. Só comentar, na verdade, né, essa questão de como criar, né, um ambiente seguro, eu acho que passa pela responsabilidade da gente também. E conversar com as crianças e fortalecer essas crianças também para serem anti-preconceito. Nenhuma criança nasce com preconceito. Só que como a gente conversa isso em casa, como a gente fortalece essas crianças para chegar num ambiente escolar, por exemplo, e não só não fazerem, mas como elas não deixarem que façam. Né? Como é que a gente faz para elas se posicionarem? Né? E até que ponto a gente consegue letrar essas crianças dentro da compreensão delas, dentro do que elas têm de poder cognitivo ainda, para poder se posicionar. Então, acho que assim, é uma responsabilidade geral, é nossa também. Então, não só fortalecer as crianças, né, pretas na questão da origem, da ancestralidade, da potência delas, mas também de todas as crianças de se fortalecerem contra isso, de batalharem contra, de saberem se posicionar, de saberem defender uma outra criança se necessário. Perfeito. Esse é o nosso papel, nos empoderarmos dessa questão e entendemos a responsabilidade de cada um de nós nisso. Tem um princípio ancestral africano chamado Kujichagulia, que fala da autodeterminação. É entender onde eu me encontro em cada dor, em cada luta, que não apenas eu atravesso, mas também o próximo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês da mesa. Quem tiver mais perguntas e comentários, vamos ter um café delicioso agora. Vocês podem abordar a gente, porque... Opa, maravilha. Mais uma? Tudo bem, gente. Eu lembrei do Bruno Vilas Boas, que ele teve já conosco num dos eventos pais, e foi perguntado para ele, né, como que a gente cria nossos filhos para a diversidade, justamente com o objetivo de estar minimizando as violências, né? E ele respondeu de uma forma que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: a gente não precisa criar nossos filhos para a diversidade, é na diversidade. Porque as crianças, elas não vão aprender, porque a gente fala, não xinga a filha do... Né, não chama a filha do Rafa, enfim, de alguma coisa que eu nem vou falar, porque não merecem, né? Mas, assim, realmente elas estando e convivendo com as filhas do Rafa. Né, é esse processo de humanização. A questão é, nós convivemos realmente, enquanto adultos, com pessoas diferentes de nós? Daí eu falo eu, você, brancos aqui. Né, e nossos filhos convivem dentro do nosso lar, quando a gente coloca nossas crianças na escola e só tem criança branca, a gente questiona essa instituição. Né? Então, eu acredito muito nisso, é um grande exercício que eu tento para a minha vida, é criar as minhas filhas na diversidade para que ela não enxergue essas diferenças, né? Elas possam se humanizar e aprender uma com as outras. Então, senti só de falar isso, porque o Bruno Vilas Boas foi um dos grandes aprendizados do evento Pai, e que aí eu senti de trazer isso aqui para vocês também. Perfeita essa fala. Fala maravilhosa que mostra que nós já vivemos em unidade, né? É importante a gente relembrar e resgatar isso. Mas antes de a gente ir para o café, eu vou chamar o Tadeu, que já deixa aqui o que está por vir para a gente ir se preparando. E quem tiver pergunta, gente, não esquece não. Pode falar com a gente, não só apenas aqui no evento, mas ao longo da vida, né? Essa é uma pauta que não pode ficar presa no calendário. É uma pauta cotidiana que deve nos atravessar para sempre. Gratidão a cada pessoa que compartilhou aqui com a gente e obrigado a todos os membros aqui da mesa e estamos juntos sempre. Abraço.